Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. Nossa Mãe. A relação mais profunda que vivenciamos em nossa vida foi e é a relação com a nossa mãe, que em seu ventre nos deu a vida. E isso não é tudo. No interior de nossa mãe, quando ela, junto com o pai, trouxe-nos a vida, começando pelo óvulo fertilizado pelo nosso pai em seu ventre, passando pela longa gravidez, na qual nos desenvolvemos em seu útero, na mais profunda sintonia com ela. 9 meses até nos tornarmos uma criança completa, pronta para o nascimento e para a separação dela, para ver a luz do mundo como ser completo e respirar pela primeira vez como recém-nascido. Onde fomos parar após o nosso nascimento? Em seu seio. Lá bebemos, como primeiro alimento para o nosso próprio sistema circulatório, seu leite vital para nós. Onde se pode ver o milagre da vida de forma mais misteriosa e grandiosa que nessa unidade com a mãe, desde o começo e de abrangência total. O que permanece e resta disso mais tarde, à medida que passo a passo separamos-nos dela e de nosso pai para nos tornarmos independentes. Ao deixar para trás o seio de nossa família para nascer na amplidão do mundo, será que perdemos nossa mãe e com ela nosso pai? Será que às vezes perdemos também nosso amor por eles e seu amor por nós? Será que levamos conosco seu amor nesse segundo nascimento e em nossa vida independente deles? Ou será que rejeitamos esse amor, por exemplo, através de acusações, por meio das quais nos sobrepusemos a eles, como se fôssemos os grandes e eles estivessem numa posição inferior? Enriquecemos internamente por meio dessa maneira de tornar-se independente e ser independente? Ou nos tornamos miseráveis e pequenos? Será que nos tornamos realmente mais valorosos para a nossa vida de adulto e preparados para retransmitir a vida no sentido completo? Será que algo se colocou entre nós, talvez uma separação dolorosa dela e de nosso pai, que acabou com a nossa felicidade original, que pudemos vivenciar com eles? Será que fomos confrontados muito cedo com o outro lado de nos tornarmos crescidos e com a seriedade da vida? Será que lamentamos a perda desses primeiros tempos felizes e nos esquecemos do que havia de grande e profundo antes? De que falei aqui? Que experiência nos aguarda mais cedo ou mais tarde, para alguns de nós de forma mais árdua, para outros mais suave? Falei da separação e da dor que acompanha essa experiência. Ainda há algo sobre o que refletir. Nossa relação com nossa mãe continua em nossas relações com outras pessoas, principalmente em nossa relação com o nosso parceiro e com os nossos filhos. Ela também continua em nosso trabalho e em nossa profissão. Se na relação com a nossa mãe tiver ocorrido um evento que nos tenha separado dela, mesmo que por um curto tempo, permanece uma dor que nos aflige por toda a vida. Ela nos aflige nas relações com as outras pessoas e nas expectativas que temos com relação a elas. A dor da separação. Aquietamo-nos por dentro e mergulhamos de volta em nossa infância. Esperamos um momento até nos percebermos diante de nossa mãe. Qual é o nosso movimento interno quando estamos diante dela? Somos atraídos para ela? Desejamos serenamente aproximar-nos dela e abraçá-la? Afastamos-nos dela e não desejamos ter mais nada a ver com ela? Se desejarmos nos afastar dela, detemo-nos internamente, sem nos mover. Após algum tempo, sentimos a dor da separação, sem nos lembrar imediatamente o que ocorreu entre nós e nossa mãe. Uma separação em um momento que precisávamos dela urgentemente, não importa quais tenham sido os motivos. Nós esperávamos por ela. Queríamos urgentemente ir até ela, mas não podíamos. O que aconteceu dentro de nós? Que sentimentos, que desespero, que ira, que tristeza, que dor. Será que renunciamos a ela? Será que decidimos não ir mais até ela, para não sentir mais essa dor? Quaisquer que tenham sido as circunstâncias que nos separam dela,
mesmo que por apenas um instante, isto foi uma eternidade para nós. A partir daí mudamos. Ao invés de ir até a nossa mãe, permanecemos imóveis, afastados dela. Não queremos mais experimentar essa dor de novo. Para onde foram, subitamente, as imagens e lembranças felizes de nossa proximidade a ela? É como se nunca houvessem existido. Sentimos-nos separados dela. Agora, detenho-me um pouco para dizer algo sobre o processo interno que ocorre em um trauma de separação e a dor associada a ele. O trauma da separação. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejamos nos mover, mas não conseguimos ou não podemos fazê-lo. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, permanecemos imóveis. Após o trauma da separação de nossa mãe como criança, permanecemos imóveis diante dela. Ao invés de ir até ela, mantemos-nos afastados dela. Não desejamos vivenciar novamente a dor da separação. Qual foi a consequência? No futuro, permanecemos afastados também em outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos antes da dor da separação aproximarmos-nos de nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a elas trazia em nosso corpo e em nossa alma a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. Ao invés de nos aproximar dos outros, como desejávamos profundamente em nosso interior, mantínhamos-nos afastados. Tornamo-nos inacessíveis para eles no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Meditação. A volta ao lar. Como reencontrarmos a nossa mãe de outrora? Como reencontramos as outras pessoas das quais nos sentimos separados? Como reencontramos a nossa alegria de viver? Irei acompanhá-lo por esse caminho numa meditação. Em primeiro lugar, voltamos internamente à época que antecede a experiência da dor da separação de nossa mãe, quando nos sentimos em todos os aspectos próximos a ela e junto dela, protegidos e em casa. Voltamos à época em que ela nos carregava em seu ventre, em uma unidade total consigo, com seu sangue, sua respiração, seu batimento cardíaco, em unidade com suas expectativas, com suas preocupações, com seus medos relacionados à nossa saúde, em unidade com suas esperanças e com sua prontidão em assumir os riscos do parto. Subitamente, seu ventre se tornou muito apertado para nós, apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela. Algo nos empurrava para fora. Então nascemos e olhamos para a luz do mundo sob um intenso esforço, numa luta de vida e morte, tanto para nós quanto para ela. De repente, estávamos lá, num outro lugar. Todavia, retomamos imediatamente a ela, a seus braços, seu coração palpitante, seu seio. Bebemos e adormecemos exaustos em seus braços. Em seguida, iniciou-se o longo período de cuidados intensos por parte dela e de nosso pai. Dia e noite nos vigiavam para que tudo estivesse em ordem conosco. Quando não estavam diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós, como por exemplo nossa avó, irmãos mais velhos, tios ou tias. Pertencíamos a uma grande família. Que tempo rico e feliz! Agora damos espaço em nós para essas experiências. Sentimos-nos como naquele tempo, protegidos e em casa. Com essas experiências felizes no coração e em nossos sentimentos, olhamos nossa mãe nos olhos. Ela está diante de nós, a uma certa distância. Ficamos diante dela. Ao mesmo tempo, sentimos o que se alterou em nós após a experiência da separação e a dor da separação. Lembrando dos tempos felizes anteriores e do amor profundo que recebemos dela e que encontrávamos dia após dia ao nos aproximar dela, ousamos dar um pequeno passo em sua direção, passando por cima da dor e do trauma da separação. Após termos conseguido dar esse pequeno passo em sua direção, respiramos aliviados. Então, esperamos. Continuamos olhando-a nos olhos,
até encontrarmos a coragem e a força para o próximo pequeno passo em sua direção. E então, para o próximo e o próximo, até cairmos em seus braços, alegres, finalmente em casa junto a ela. A perspectiva. Após essa experiência, retornamos às pessoas das quais, como consequência do trauma da separação anterior, mantivemos-nos distantes, embora quiséssemos nos aproximar delas. Por exemplo, nossos parceiros e as pessoas com as quais partilhamos nossas vidas. Também aqui, nós as imaginamos a uma certa distância de nós e as olhamos nos olhos ao lembrar do nosso caminho de volta à nossa mãe. Ousamos com amor dar um pequeno passo em direção a elas, apesar dos medos e das experiências que nos mantiveram internamente distante delas. Aqui nos damos o tempo necessário até que também aqui o movimento em direção a elas se realize. Qual é o resultado? Estamos prontos para a vida plena, inteira e feliz, prontos para a cura de feridas antigas e prontos para a ação decidida a serviço da vida, nossa vida e a vida de muitos outros. Adiantamento. Com relação à mãe, gostaria de fazer uma observação adicional. Ela é sucinta. A forma que alguém se posiciona perante sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Aquela que se sente separada de sua mãe e se afasta dela, sente-se da mesma forma, separado de seu corpo, distanciando-se também dele. Em determinados caminhos espirituais nos quais muitos desejam ascender, muitas vezes de forma terrivelmente exagerada, como por exemplo, os estilistas da antiguidade cristã, ou em nossa época, vários iogues, a mãe é eliminada. O mesmo observamos no caso de Jesus, segundo o que nos foi transmitido, quando rejeita sua mãe e vê seu Deus como Pai. Como é que tais pessoas reencontraram seus corpos? Quando reencontraram suas mães, quando após a separação dela, seja qual for o motivo, reencontraram-na com amor, novamente em sintonia com a vida como um todo. Como as ajudamos e a nós próprios, quando reconhecemos a forma como elas e nós nos posicionamos diante de nossa mãe e nos sentimos separados dela. Como servimos a sua e a nossa saúde de uma forma abrangente e duradoura. Nós e elas retornamos com amor à nossa mãe.